Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos mais uma aula, nossa aula de número 4. Vamos falar sobre as atitudes litúrgicas do acólito. Hoje vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto específico dessa liturgia básica, porque o objetivo desse curso é formar pessoas que possam ajudar no acolitado, no ministério do acólito. Então nós vamos falar bem específico sobre esse assunto nesta aula, para que a gente possa depois destrinchar isso ao longo de outras aulas também, tá bom? A função do acólito, a função daquele que está auxiliando, o auxiliar de liturgia, o sacristão, o coroinha, como quer que nós denominemos isto, é a pessoa que está colaborando na realização do ato litúrgico, na realização do culto divino da igreja. Então vamos falar um pouquinho sobre este assunto agora, tá bom? Então o que é o acólito? Quem é o acólito? O acólito é um membro da Igreja Católica instituído para auxiliar o diácono e ministrar o sacerdote nas ações litúrgicas, sobretudo na celebração da missa. Como a gente falou, é aquele que vai colaborar, aquele que vai auxiliar no culto divino. É sua função também cuidar do altar e, como ministro extraordinário da comunhão, distribuir a sagrada comunhão. Então, na ausência de diáconos, por exemplo, dentro de uma comunidade, e havendo essa necessidade, o acólito pode o Santíssimo Sacramento, pode distribuir o Santíssimo Sacramento. Geralmente ele ajuda o padre, né? Ele leva as espécies sadas, o pão sagrado, o corpo de Cristo, ele leva para que o sacerdote possa colocar no Santíssimo Sangue e distribuir às pessoas, tá bom? A palavra acólito vem do verbo acolitar, que quer dizer acompanhar no caminho. Então o acólito é aquele que acompanha o sacerdote na missão de levar o corpo e o sangue de Cristo às pessoas, tá bom? Funções na liturgia. Então, quais são as funções que o acólito exerce na liturgia? São várias funções. Nós vamos falar aqui as principais funções, então, né? Primeiro, ele pode ser seroferário. O que é um seroferário ou seriferário? É aquele que leva a vela, que conduz a vela na sagrada celebração, tá? A vela sempre representa o Cristo, né? A luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Então, a vela é o significado da vela na liturgia, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Os seroferários acompanham a cruz processional, tá? Nas procissões de entrada e saída das liturgias, das celebrações, com os ciriais, que são as velas que eles conduzem nesse serviço, tá? Além de acompanharem o diácono ou o sacerdote na leitura do Evangelho. Então essas são as partes principais em que há o exercício da função de seroferário para os acólitos. Veja que acólito é o ministério do acólito, e seroferário é uma das funções que ele exerce. Não existe o seroferário, existe a função de seroferário na liturgia sagrada, que é aquele que carrega o cirial durante a procissão de entrada, de saída e também na leitura do Santo Evangelho, o Evangelho solene, tá? Nós temos também o cruciferário ou cruzeiro, que é aquele que leva a cruz na procissão. Então, ele geralmente é acompanhado pelos ciriais, né, pelos seroferários. O turiferário é aquele que carrega o turíbulo ou incensário. O que é o turíbulo? O turíbulo é aquele vaso que traz dentro de si brasa incandescente e se coloca a resina aromática do incenso e produz aquela fumaça. Geralmente ele tem correntes, né? E ele é segurado na ponta, num anel que a gente chama de opérculo. Então o turíbulo ele é levado pelo turiferário, a função turiferária. É um acólito, né, que leva o turíbulo nas celebrações festivas, solenes ou dominicais, quando é utilizado o incenso. Na nossa igreja, a gente gosta de usar muito incenso, né? Então, a função do turiferário ela é muito importante na ação litúrgica, tá? O naveculário ou naveteiro é aquele acólito que leva a naveta. Naveta é um vaso, parece uma lâmpada, né? Uma lâmpada antiga da Aladim. Né? É o vaso que carrega dentro de si as resinas aromáticas, que são os incensos, os grãozinhos de incenso,
para que possam ser colocados dentro do turíbulo, tá bom? Então, o turiferário, ele vai junto, aliás, o naveteiro, né, o naveculário, vai junto com o turiferário nas cerimônias, nos momentos em que o turíbulo deve ser utilizado na liturgia, tá bom? Vamos adiante. Outras funções que o acólito exerce na liturgia. Evangeliário. Evangeliário é só se o diácono estiver ausente. Veja bem, na ausência do diácono. Então, o evangeliário, por excelência, é o diácono. Tá? Então, ele leva o livro do evangeliário, né? O livro dos evangelhos, o evangeliário, na procissão de entrada, de saída, caso haja, e também pode ser responsável por cuidar dos outros livros sagrados, que é o missal, o próprio evangeliário, o lecionário, que são livros que nós fizemos, pontifical, em algumas cerimônias, tá? Então, um acólito pode sempre estar ali imbuído da função de carregar os livros sagrados da cerimônia, tá bom? O cerimoniário é um acólito responsável, é um ministro, né? Pode ser um clérigo também, um padre, um diácono, até um bispo em determinadas ocasiões, tá? Mas ele é o responsável pela ação da celebração litúrgica. Entre a missa, na Igreja Católica, ele não faz parte da ordem dos acólitos. Para tal, pode haver um, dois ou mesmo uma equipe de cerimoniários, não havendo ser, contudo, em número que atrapalhe a celebração. Então pode ter mais de um cerimoniário. Não necessariamente ser acólito, mas é bom que você saiba que existe um cerimoniário. Quem é um cerimoniário, padre? Aquele que manda na cerimônia. Ele conhece toda a cerimônia, o ritual sagrado, e ele vai dizer, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Então ele dá as tintas para que a cerimônia possa transcorrer dentro da normalidade. Pode ter mais de um cerimoniário. Cerimônias solenes precisa mais de um, tá bom? Então é isso. Bom, essas são algumas funções que o acólito exerce, que pode exercer dentro da liturgia sagrada. Agora vamos falar das normas de comportamento fora do serviço litúrgico, tá? Quer dizer, não basta apenas eu servir na liturgia da igreja. É preciso que fora da igreja eu também tenha a minha parcela de responsabilidade como uma pessoa que participa do ministério da igreja. Eu tenho que ter consciência disso. Então o acólito, ele deve sempre andar bem asseado. Tá? Ele não é alcoólico, ele é o acólito, aquele que ajuda, aquele que serve, aquele que está no caminho. Tá bom? Excetuando os eventuais trabalhos braçais que ele deve executar no seu trabalho, no seu serviço comum do dia a dia. Tá? Ele deve ser um modelo de virtude no trabalho que ele realiza no dia a dia, na família, entre os amigos, se comportando como convém um santo de Deus e dando testemunho de amor ao reino. Veja que eu estou dizendo uma coisa importante para você. Não basta só você servir na igreja. É preciso que o teu testemunho lá fora mostre aquilo que você faz dentro do altar. Não basta ser, é preciso parecer ser também. Então você precisa lá no dia a dia mostrar que você é uma pessoa idônea, que é uma pessoa responsável, que é uma pessoa que tem um compromisso com a sagrada religião. Tá? Deve se esforçar por estudar sempre a palavra de Deus em todo o tempo, bem como os demais encargos do seu ministério. Por isso a sua leitura ser por obras cristãs que edificam, nada de espiritismo ou de outras seitas e manifestações religiosas. Então o acólito tem que buscar conhecer a fé cristã, católica e apostólica por essência. Tá bom? É importante ele ter consciência disso. A sua leitura deve ser voltada a isso. Tá bom? Outra norma, deve respeitar seus superiores e quando os encontrar em qualquer parte, deve saudá-los como é de praxe consagrada da igreja. Então a gente tem que respeitar os ministros da igreja. Aos diáconos, ele deve saudar como? Dar o ósculo da paz, que é o beijo na face, dizendo viva Cristo. E o diácono responde rei. Então essa é a primeira saudação. Aos padres, como tem a mão consagrada, então ele beija a mão direita do padre, em sinal de respeito ao poder de consagrar que os sacerdotes têm, e diz e pede a bênção, né? Sua bênção, padre. E o padre diz, Deus te abençoe. Tá bom? E aos bispos, ele beija o anel, que é o sinal do casamento do bispo com a igreja. Ele é o pastor máximo da igreja. Então o acólito encontra o bispo, beija o anel que está na mão direita e diz assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o bispo responde, para sempre seja louvado. Estas atitudes perante os diáconos, padres e bispos, perante os clérigos da igreja, não humilha o diácono, ou não humilha o acólito, mas o edifica e também serve como um testemunho diante da igreja e da comunidade. Ele está ajudando a comunidade a ter um comportamento religioso. É importante a gente entender uma coisa no ministério da igreja.
tratar as coisas sagradas de forma sagrada, tratar as pessoas sagradas com respeito sagrado. Então vamos tratar os nossos diáconos, os nossos padres e bispos como eles devem ser tratados. A gente pode pedir a bênção, a gente deve pedir a bênção para o padre, a gente deve saudar o diácono com Viva Cristo, a gente deve saudar o bispo com Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo no anel. São formas de edificação da própria comunidade e estabelecer uma espiritualidade cristã, católica e apostólica dentro da nossa comunidade. Outra coisa que o acólito tem que cuidar, eu estou falando do acólito, eu estou falando daquele que está se preparando para o serviço litúrgico. Você, por exemplo, que vai fazer parte da equipe litúrgica, se Deus quiser, esse é o nosso desejo mais sincero, a partir desse curso de orientação básica de liturgia, você também é chamado ao ministério do acólito. Então você também não deve ser dado a bebida alcoólica, não deve ser dado ao fumo, a outros vícios, né? Deve cuidar com isso, tá bom? Não ser dado aos vícios, tá bom? Deve respeitar a sua família, não falando palavrões ou blasfêmias. Lembrando que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então é importante a gente ter um comportamento adequado à função que a gente exerce dentro da nossa igreja, tá bom? Agora, falei daquilo que nós fazemos fora do serviço litúrgico, fora da igreja, né, das normas que tem a ver com o nosso dia a dia. Agora eu quero falar das normas que têm a ver com o dia a dia da comunidade, com o dia a dia da igreja. Então, como nós devemos nos comportar dentro da igreja? Primeiramente, chegar sempre com uma hora de antecedência no local da celebração para arrumar todo o local, né? Então, quando tem vários, a gente faz uma escala, certo? E aqueles que vão cumprir a escala devem chegar cedo, para um ajudar o outro e arrumar todo o local da celebração. A missa é às 8, chega às 7. A missa é às 10, chega às 9. A missa é às 9, chega às 8. Chega uma hora antes para arrumar todo o local, tá bom? Vir vestido adequadamente para as celebrações, tá? Então, é importante a gente vir adequadamente vestido, né? Tanto o homem quanto a mulher que vai utilizar, que vai ajudar nesse ministério, tá? Vem adequadamente vestido, né? Não com roupas curtas, não de bermuda ou de saia curta, nada disso, né? Uma roupa adequada para o trabalho dentro da igreja, tá bom? É importante a gente ter consciência disso, tá? Então, vestir adequadamente. Lembrar que a sacristia, que é a parte da igreja onde se guardam os objetos, as alfaias, as vestes para as celebrações, é um lugar de silêncio, não é para ficar lá contando piada, rindo alto, nada disso. É para a gente guardar um certo silêncio, um comportamento adequado para a preparação para o ministério, para o momento da celebração. Se estando nela houver necessidade de conversa, então vamos fazê-la em voz baixa. É importante a gente ter noção disso, tá? Porque senão a sacristia vira um lugar de festa de baderna e não é esse o objetivo. Nós estamos todos em caráter de preparação para o momento espiritual da celebração litúrgica. Cuidar sempre que a sua batina e sobrepeliz, que é a veste tradicional do acólito, tá? Então também chamada cota, quando não é rendada, elas estejam limpas e bem arrumadas, sem rasgaduras e remendos, tá bom? Então vamos cuidar das nossas vestes, as vestes que nós vamos usar ao acolitar no ministério religioso, tá bom? Cuidar também para que as vestes, objetos e alfaias estejam sempre bem limpos e organizados. Então, se eu não puder lavar, mas eu vou dizer para quem lava, né, para quem é responsável por isso dentro da igreja, ó, gente, essa aqui tá que lavar. Então pode preparar uma caixinha na sacristia para colocar os sujos, né? Aquelas vestes sujas, as alfaias que já foram utilizadas mais de uma vez, que precisam ser lavadas, né? As toalhas de altar, as vestes dos clérigos que precisam ser lavadas, para que haja asseio no trabalho, né? A sacristia ela pode até ser pobre, ela não tem aquelas digamos, aqueles móveis bonitos na nossa sacristia, mas ela precisa estar asseada, ela precisa estar limpa e também organizada. Respeitar rigorosamente os horários estipulados. Eu tenho uma escala de trabalho, então hoje é meu dia, eu vou. Ah, mas padre, teve uma coisa que eu não pude ir, eu estou no hospital, eu tive algum compromisso, então liga antes para o padre ou para um outro responsável, ou para um colega no acolitário e diz assim, poxa, eu não posso ir, vai lá no meu lugar, depois eu te cubro. É importante a gente ter esse compromisso. É um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário, mas por ser voluntário não significa que a gente não deve ter compromisso, tá bom? Tem que ter compromisso com o ministério da igreja, com o acolitário. Todos ali são voluntários. O clérigo é voluntário, você é voluntário. Então, vamos fazer
com que aquilo ali seja um serviço para louvor a Deus, porque é isso que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é para louvor ao nosso Criador. Durante a cerimônia, o acólito deve estar concentrado e não ficar olhando para o povo, muito menos encarar alguém, tá bom? Então isso é muito importante. Tem que estar concentrado na cerimônia. Não é nada de ficar ali com os olhares estranhos para outras pessoas. Não. A cerimônia é o centro da energia espiritual que vibra naquele local é na cerimônia, por isso eu devo me fazer presente de corpo e de espírito. A Santa Missa é algo muito sagrado, nós já falamos isso. Portanto, não é momento de ficar rindo ou conversando com quem quer que seja do seu lado. Tá? É importante a gente estar concentrado naquilo que está acontecendo dentro da celebração, em cada ato que tem um significado profundo, do qual, inclusive, nós iremos falar aqui nesse curso, o significado de cada ação da cerimônia litúrgica, tá bom? O acólito que for comungante, sempre que estiver em condições, ele deve comungar, tá bom? É uma obrigação do acólito. Pode comungar mais de uma vez no dia? Não é obrigatório, mas pode, não tem problema não, tá bom? Pode comungar sim, tá? O que a gente prefere é que seja uma vez só por dia, mas se for adequado, se achar oportuno, pode comungar mais de uma vez, tá bom? Lembrete, o acólito seja sempre fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer que seja a coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas, como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Então, é importante o acólito ter essa clareza da importância que cada tarefa tem dentro do culto divino e dentro da sua vida espiritual. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os gestos e a expressão corporal dentro da cerimônia, tá? Dentro da cerimônia, porque especialmente a missa, que é o nosso centro, tá? Mas em todas as cerimônias, cada gesto, cada ação tem um significado, tem uma importância. Então, ela se dá por meio dos nossos sentidos, essas ações, essas expressões corporais. Por exemplo, o olhar, tanto do presidente quanto de todos os membros da Assembleia, deve ser uma expressão sincera do que as palavras dizem, tá bom? Uma expressão de envolvimento, o olhar fixamente, tá? Mostrar que nós estamos interessados naquilo ali, trazer este elan, esta vibração, esta sintonia do olhar. O olhar ele é muito importante, o olhar ele é muito significativo, especialmente dentro de uma cerimônia religiosa, para aquilo que deve ser o objeto central daquilo que nós estamos realizando, tá bom? Audição, escutar os sons, a palavra, os cânticos, tá? E também escutar o silêncio, porque tem momentos que nós vamos silenciar, tem momentos de silêncio, por exemplo, após a comunhão, faz aquele momento de silêncio, né? Reflete sobre a importância daquilo que você recebeu. Então é importante isso, então ouvir, estar atento para ouvir. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra de Deus. O tato se expressa mediante o toque, a intensidade, o respeito, o modo como tocamos as pessoas, sinal de respeito e compreensão dos planos de Deus celebrados na liturgia. Então, tocar, abraçar o nosso irmão, desejar a paz, faz parte também. Tocar nos objetos sagrados, a forma que você... Tudo tem a ver, tá? Tem que tocar de uma forma espiritual, de uma forma respeitosa. O gosto e o olfato são dois sentidos um pouco esquecidos nas celebrações. Na comunhão eucarística, o paladar tem o seu lugar, e no incenso, o olfato. Tá? Então, são esses dois momentos que a gente vê assim muito fortes, esses dois sentidos, né? O paladar na comunhão e o olfato no momento do incenso, né? Que sobe aquela fumaça aromática na presença de Deus. E a audição, nós já falamos, é um sinal em que a comunidade tem unidade, pois partilha e estimula pensamentos e sentimentos dos participantes. Vamos então agora ver, a partir disso que nós ouvimos aqui, os gestos e posições litúrgicas dos acólitos, tá? Primeiro, a posição em pé consiste em reverência, vigilância, respeito e oração. Tá aqui, ó. Em que momento eles devem estar em pé? Sempre que o sacerdote estiver em pé, exceto durante a homilia, durante o ofertório, para os acólitos que não forem servir a credência. Então, a credência é aquela mesinha auxiliar ao lado do altar em que estão os vasos litúrgicos que devem ser servidos e que um acólito vai servir. Aquele que não estiver servindo, às vezes são dois acólitos,
aqueles que não estiverem servindo poderão estar sentados no banco, tá bom? Durante e após a comunhão, até o fim da missa, também fica-se em pé. Mesmo se o sacerdote se sentar ou se o acólito não for servir, ele tem que ficar em pé, né? Porque geralmente após a comunhão o sacerdote senta, faz ação de graças. Então, nesse momento o acólito continua em pé, tá bom? Qual é o modo de ficar em pé? Coluna ereta sobre as duas pernas igualmente, pés direitos, né? Bem alinhados, cabeça levemente erguida, olhos levemente baixos, jamais olhando para a Assembleia. Mãos unidas, exceto se ocupadas. Tá bom? Tá aqui o modelo aqui na figura, tá bom? Isso aqui é um modelo muito bacana, que vem do manual do Coroinha, tá? Que deve ser utilizado por nós. Olha a posição das mãos, tá? As mãos postas, tá? Aqui, ó, mãos postas. Então isso é muito importante, faz parte da reverência. Mãos postas, né? O cotovelo, tá? O cotovelo sempre alinhado com o corpo, tá bom? Então aqui, ó, na região do peito, tá vendo? Olha o desenho aqui, ó. Tá? Olha só como é que está esse conjunto aqui. Então é isso aqui que nós devemos tomar cuidado na hora de fazer o gesto litúrgico de ficar em pé, tá bom? Olha o sentado, como é bacana, as mãos postas sobre os joelhos, tá? Os olhos baixos. Então, a posição sentada consiste em escuta e meditação. Enquanto a posição em pé consiste em vigilância, respeito e oração e reverência, sentado em escuta e meditação. Então, o acólito deve estar sentado durante a missa em que momentos? Durante as leituras da missa, exceto no Evangelho, durante a homilia e durante o ofertório para os acólitos que não forem servir, tá bom? Como é que é? Corpo ereto, a coluna reta, sola do pé todo no chão, joelhos levemente unidos, mãos sobre as pernas, jamais ficar jogado sobre a cadeira nem mexendo as pernas. Isso é muito importante. Não mexer as pernas durante o momento que está sentado. Posição sentado, tá bom? Posição ajoelhado. Ajoelhado significa o quê? Oração, adoração e humildade. Também, às vezes, penitência. Em que momentos o acólito deve estar ajoelhado durante a missa? A partir da epiclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, tá? Para que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? E depois, no mistério da fé, no momento final, né? Meu Senhor e meu Deus, tá bom? Então, aí, quando o padre fala meu Senhor e meu Deus, o acólito também está ajoelhado até ali. Então, nesse momento da consagração, se torne para nós o corpo e o sangue de Cristo. Ele se ajoelha, toca o sininho, ajoelha, toca o sininho, tá? E também até o momento do meu Senhor e meu Deus, quando o padre termina de fazer a adoração do pão e do vinho, né, a elevação do pão e do vinho, tá bom? Ou também, se ele preferir, até a doxologia maior, que nós chamamos aquela doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo. Também ele pode ficar ajoelhado até aquele momento, que é toda a parte da oração consecratória. Como é que é esse ajoelhar? Olha a figura aqui, tá bom? Olha a figurinha. E vamos tentar imaginar aqui como é que é isso. Ereto, sempre ereto, e tá a coluna reta, sem cruzar ou balançar as pernas atrás. Jamais sentar sobre a perna, né? Que é uma tendência nossa, quando a gente está cansado, sentar sobre a perna. Cabeça levemente baixa, nunca totalmente baixa. Mãos unidas, ó, as mãos unidas diante do peito, sempre, né? Exceto se ocupadas. Quando ajoelhado, não se faz inclinação a nada, não inclina, tá bom? Isso é importante. Então, esse é o gesto, a posição ajoelhado. Vamos lá. Genuflexão, um pouquinho diferente do ajoelhar-se, porque ajoelhar-se é feito com os dois joelhos. A genuflexão consiste em reverência e adoração também. É um gesto próprio da tradição latina. Deve ser feito, portanto, somente a Deus. Em que momento se faz a genuflexão? Faz genuflexão para o sacrário, sempre que ele estiver com o Eu Santíssimo lá dentro, com a reserva eucarística, né? Na menção do mistério da encarnação, nas missas do Natal e da Anunciação, né? Qual é essa menção, né? E se fez carne e habitou pelo seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, geralmente no creio, né? Se fala sobre isso, né? E nasceu da Virgem Maria, quer dizer, isso daí também é a encarnação. Então, nesse momento, se faz a genuflexão nessas missas iniciais de Natal e da Anunciação, e a cruz, desde a adoração da cruz, na Sexta-feira Santa, até o início da Vigília Pascal, tá bom? Quando se faz a menção do ministério da encarnação, tanto no Natal, na Anunciação, quanto
adoração à cruz na Sexta-feira Santa até a Vigília Pascal. Modo: estando de pé, jogar levemente a perna direita para trás. Olha aqui, ó, como é que ele fez. Ó, jogou a perna lá para trás. A fim de encostar o joelho direito no chão e levantar novamente. Isso se faz com a coluna e cabeça retas, tá? Olhando para o que se refere à genuflexão, por exemplo, para o sacrário, para o ostensório, ou com olhar baixo, ou seja, não se inclina a cabeça ou o corpo para genufletir. As mãos ficam juntas em formas de oração, exceto se o acólito não conseguir. Isso aqui, ó, tá? Olha só, de lado, tá vendo? Ó, perna para trás, joelho no chão, tá bom? Um só. Faz a genuflexão. Não se faz a genuflexão e sinal da cruz ao mesmo tempo. Isso é uma regra. O acólito faz a genuflexão sempre no chão, jamais em degraus ou genuflexórios. Tá? Nenhum acólito faz a genuflexão se apoiando no altar. Isso é tradicionalmente reservado para o sacerdote. Então, por exemplo, o sacerdote vai fazer uma genuflexão, ele segura no altar. O acólito não. O acólito faz a genuflexão com as mãos postas no peito. Tá bom? O sinal da cruz, ele é feito de forma riquíssima e poderosa, porque é uma oração do cristão. Ele expressa alguns dogmas fundamentais da nossa fé. A Santíssima Trindade, a encarnação de Cristo e também a sua morte na cruz. Tá? Como é que se faz o sinal da cruz? Com a palma da mão direita aberta, toca a testa em nome do Pai, depois um pouco acima do umbigo em nome do Filho, né? E do Filho, tá? E depois no ombro esquerdo e do Espírito, no ombro direito, Santo e Amém. Tá bom? Não se beija, nada de se beijar o dedo, tá bom? Amém, você junta no peito, ok? Nada de beijinho no dedo, tá bom? Nada disso. Muito bem. Vamos adiante. Posições da cabeça. Então nós temos a cabeça, as inclinações, né? Que consiste também em veneração, respeito e humildade. E nós temos a de cabeça, que é feita ao nome de Jesus, de Maria, da Santíssima Trindade, do padroeiro, tá bom? Essa aqui, a mais discreta. A média, que se inclina um pouco o tronco, o corpo, né? Faz a reverência para o padre antes e depois de servi-lo. E a cruz, então é uma reverência que você faz ao padre. E a profunda, que você faz aqui quase 90 graus, ó. Antes e depois das incensações ao altar e ao Santíssimo, se não puder fazer genuflexão, tá bom? Andar. O acólito sempre anda de modo discreto e recolhido, sempre devagar, embora nunca de modo lerdo. A coluna ereta, a cabeça reta, olhos baixos, nunca olhar para a assembleia. Nunca se deve andar de costas para trás ou de lado, sempre para frente. Cuide os rapazes de manter uma postura viril ao andar. Então, essa é a questão, né? Quando nós temos aqui o andar, tem que manter também sempre no peito a mão posta, tá bom? Bater no peito consiste num gesto de dor e arrependimento. Mão direita fechada, trazê-lo com moderada força ao peito. É usada no confiteor, que é a oração de confissão, Deus Pai Todo-Poderoso, na vossa presença e perante o vosso Filho, nas palavras por minha culpa e minha grande culpa, tá bom? Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. E esse é o nosso objetivo, a gente ter diligência dentro do ministério ao qual nós nos propusemos. Tá? É importante você ser uma pessoa diligente, tá? Fazer a sua parte com diligência. Devemos ser benevolentes em nossas ações, dentro e fora da igreja, sempre praticar o bem e elevar em todos os lugares a fé católica, assim como devemos ter o cuidado para que isso não nos gere excesso de confiança e uma arrogância movida por orgulho. A humildade sempre é o nosso dever. Então, devemos ser diligentes, benevolentes, fazer o bem com humildade e também devemos fazer as nossas orações ao acordar, antes de comer, antes de dormir, oferecer tudo o que fazemos, praticar alguma forma de caridade. Devemos também ter o dever de rezar pelo bispo-presidente da nossa Igreja Católica Brasileira, pelo nosso pároco, pelo nosso bispo e pelas vocações. Isso cotidianamente, tá bom? Você que está fazendo o curso de liturgia, que está querendo um ministério a mais dentro da igreja, lembre-se disso, tá bom? Bom, e com isso nós encerramos mais esta aula.
Eu espero que tenha sido útil para você, que você possa assumir esse ministério de acólito dentro da igreja. Lembre-se dos conselhos, das recomendações que nós demos. Volte o vídeo, tá bom? Para conhecer um pouco mais desse ministério do acólito, que é tão importante dentro da igreja. É muito importante mesmo. Temos os acólitos, os leigos na condição de acólito, para que possa ajudar no ministério do sacerdote, dos bispos e dos diáconos, tá bom? Um forte abraço. Continue aí firme nos estudos, leia o material de apoio, tá? Olhe principalmente aquelas posições que nós passamos ampassando o vídeo, tá bom? Olhe aquelas posições, tá? Dá uma olhadinha também na internet, em vídeos do YouTube, para olhar cerimônias em que aparece o acólito, para que você possa também ter essa posição, essa reverência adequada dentro da cerimônia litúrgica. Tá ok? E fique à vontade para nos solicitar suas dúvidas, suas inquietudes, para que a gente possa te ajudar nesse ministério, nesse aperfeiçoamento que você tem que ter ao longo desta caminhada, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.